Olá, hoje eu vou falar de Provérbios 29 e ele inicia dizendo: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios 29, ele inicia advertindo ao homem que o endurecimento da sua cerviz, ou seja, da sua capacidade de baixar o pescoço, de se submeter, de se humilhar ao outro, quando é repreendido por algo de errado que ele fez, ou pela sua arrogância frente a alguma autoridade, este passará por uma situação inesperada para que a sua postura seja quebrada, mudada. E o mais triste de tudo é que essa situação pela qual ele vai passar fará com que jamais ele tenha condições de se reerguer perante os outros. Ele jamais terá a capacidade de se mostrar altivo, uma pessoa superior a outra, porque ele será quebrado de forma que não haja cura, de forma que não haja como consertar o fato que o fez a se vergar, a se dobrar na frente de outras pessoas, reconhecendo a superioridade delas em relação a algum ato que ele cometeu. E continua Provérbios 29 dizendo: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Aqui, porque o justo, eles procuram andar ciente de suas obrigações e respeitando o direito das outras pessoas. Tanto ele quanto as demais pessoas ao seu redor são beneficiadas por tudo. Porém, o homem perverso, aquele que é mau, cruel, este só visa o que é bom para si, sem se lembrar daqueles que estão ao seu redor. E diz Provérbio: o homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Isso porque a sabedoria, ela carrega em si todos os princípios básicos e saudáveis para uma vida de temor a Deus, respeito aos pais e de comunhão com o próximo. O filho que ama a sabedoria, que é o conhecimento com experiência de vida, o conhecimento que tem entendimento e sabe o porquê daquilo é feito daquela forma. Isso que significa sabedoria, e ainda mais quando esta é voltada para os princípios cristãos, os princípios que são orientados por Deus. Este filho, ele alcançará uma vitória na vida, por saber lidar com todas as situações da vida, sem que nenhuma de suas ações cause vergonha em seu pai, naquele que trouxe a vida e o educou. Diferente modo é o filho que anda de forma desonrosa, que desagrada e é dada aos relacionamentos sem compromisso emocional ou virtuoso. Antes, ele gasta tudo o que adquire numa vida desenfreada, cheia de lasciva e libertinagem. E continua: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Provérbios declara que quando o rei, o governante de um país, este é honroso e preza pela justiça, uma justa justiça, a terra em que ele governa, essa é frutífera e produz em abundância, pois ele provém meios para que os que nela trabalham, de forma que este colhe o fruto de seu trabalho e também possa desfrutar do esforço que ele teve. Já o homem que só se preocupa em cobrar impostos, em impor obrigações sobre o trabalhador, mas não leva em conta o seu direito de desfrutar do serviço que ele teve,
da mão de obra que ele gastou, daquilo que ele faz, isso leva o povo ao desespero e faz com que a terra deixe de ser produtiva como ela poderia ser. Porque uma vez que o imposto será severo na cobrança daquele que vai trabalhar com a terra, ele não vai se dedicar mais a esse serviço, porque ele não terá frutos a colher, ele não terá benefícios adquiridos do suor do seu trabalho, ele só terá a obrigação a cumprir. Por isso que diz que o cobrador de imposto, esse mata os benefícios da terra. E continua Provérbios: um homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do mal há laço, mas o justo canta e se regozija. Provérbios aqui ele destaca que o excesso de elogios nenhum proveito traz ao homem e que a sua grande maioria, esses elogios são declarações falsas feitas a outras pessoas, pois quem muito elogia, no fundo, é porque ele tem um interesse escuso por trás da sua fala. É um mal que se faz ao outro transvestido de bondade, de virtude da outra pessoa. Porém, o homem justo, ele age em corretidão. Ele canta e se alegra com os seus feitos e também canta e se alegra com os feitos daquele que age corretamente ao seu redor. Ou seja, o elogio que ele dá a outra pessoa, ela é feita na medida da ação que o outro cometeu e segundo aquilo que foi feito. E diz Provérbios: informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ira, não haverá fim. Essa parte de Provérbios mostra que o homem que anda segundo os desígnios e as leis de Deus e preza pelo cumprimento da justiça, ele cuida dos interesses e das necessidades dos pobres, daqueles que são necessitados do socorro e do acolhimento, daqueles que possuem um maior conhecimento. De alguém que intervenha por sua causa. Já o homem perverso, o homem que é cruel, este não se importa em cumprir com as suas obrigações, menos ainda em ajudar a acudir o pobre, aquele que está necessitado. E ele estando bem, nada mais importa ou é relevante para ele. Sendo assim, o seu prazer está em criar alvoroços, confusões, tumultos pela cidade ou por onde quer que ele passe. Diferente do sábio, que procura se desviar e distanciar do tumulto, dos atos de rebelião. Sendo assim, o sábio não fica discutindo com o insensato, porque independente da postura que ele tome, independente da fala que ele diga, o outro jamais dará o assunto por encerrado, apenas pelo prazer de incomodar aquele com quem está discutindo o assunto. Ele quer ter razão em tudo. E continua: os sanguinários aborrecem um íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhe a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perverso todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá a luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Aqui, Provérbios expõe
que o homem sanguinário, violento, este aborrece aquele que é íntegro, simplesmente para o fazer mal. No entanto, maior prazer ele tem em acabar com a vida daquele que procura andar em retidão. Isso porque a sua realização está em ampliar, em avolumar a sua ira, a sua raiva sobre as demais pessoas. Diferente do sábio, que policia tudo o que ele fala e tudo o que ele faz, a fim de evitar qualquer tipo de contenda. Porém, uma coisa é certa: o agir do homem está relacionado à forma com que ele é conduzido pelo seu governante. Se o líder é mau e se inclina para dar atenção e ouvido aos homens perversos, seus governados serão atingidos e assolados pelos seus seguidores. Mas se o governante é alguém que teme a Deus e procura andar em retidão, este será louvado pelo povo que governa, e seu reinado durará para sempre. Tudo isso porque Deus trata todas as pessoas da mesma forma, tanto o homem carente quanto o homem tirano, porque foi Deus que fez tanto o pobre quanto o rico, o poderoso quanto o necessitado. Então é Deus que faz com que o homem sofra as mesmas penalidades, embora eles estejam em situações hierárquicas diferentes. E continua: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína dele. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Aqui, mais uma vez, Provérbios chama a atenção dos pais em zelarem pela disciplina e a correção dos seus filhos, principalmente com a vara, expondo que a correção da criança na idade certa faz com que o filho cresça e seja um homem de bem, e não sirva de vergonha para os pais que o geraram, ou um peso para a sociedade como um todo, a sociedade na qual ela está inserida. Lembrando sempre que correção e o uso da vara não significa que ela seja feita com castigo, com perversidade, mas é uma correção que é feita com amor e de forma regrada, porque corrigir o filho não é espancar, não é fazer o uso demasiado da força, é apenas zelar para que ele pare de fazer atos que são vergonhosos, ações que são contrárias àquilo que a lei diz que é correto fazer, e ela volte o seu caminhar, volte os seus olhos para andar num caminho de retidão. E continua Provérbios 29. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Essa parte aqui de Provérbio, ela mostra que muitas pessoas só levam em consideração os ensinamentos e as ordenanças do Senhor Deus se elas ouvirem alguém dizendo que é um profeta do Senhor e que veio entregar uma profecia entre o povo. Caso nada disso seja feito, seja visto ou entendido como vindo da parte de Deus, que a pessoa que fala em tom profético, o povo continua a viver a sua vida da forma como lhe convém. Contudo, o texto mostra que o certo é que o homem observe e guarde no seu coração a palavra de Deus, a palavra das Escrituras Sagradas,
que ponha em prática os mandamentos do Senhor e os seus preceitos, e não ficar esperando que surja uma pessoa que se alvore na posição de profeta para conduzir o caminho em que o povo deve seguir. Ou seja, Provérbios mostra que as pessoas ultimamente, elas têm valorizado as exceções do que a regra. Ou seja, elas têm valorizado o surgimento de um profeta ao invés de valorizar o ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Porque a regra é ouvir e pôr em prática os mandamentos que o Senhor deu, os preceitos que ele deixou. O profeta, ele era usado tanto no Velho Testamento quanto no Novo, apenas como um referencial de advertência, como um propagador de uma mensagem além, que tivesse um ensinamento específico de algo que iria acontecer, e não como se fosse um acontecimento comum, e a leitura da palavra que fosse a regra. Eles inverteram as ordens hoje em dia. Eles fizeram da palavra de Deus, que é a regra, deixar de ser importante, e fizeram o uso do profeta, que é uma exceção, aquilo que é a regra. E continua Provérbios dizendo: se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim, ele quererá ser filho. Isso porque Provérbios mostra que o servo que é criado desde a infância, com aquela docilidade e as mesmas regalias que o filho do seu senhor tem, na idade adulta, quando ele já for velho, ele exigirá e reclamará para si o direito de também gozar os mesmos direitos que um filho legítimo de seu senhor. Tudo isso no intuito de reivindicar para si parte da herança do seu senhor. E diz: o iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Aqui mostra que o homem que briga por tudo, que é bravo e desrespeita as pessoas, este é tomado pelo espírito de grandeza. Por fim, este mesmo espírito o abaterá, porque ele se julgou ser mais importante do que de fato ele o é. Já o humilde, que é cauteloso, este vigiará todas as atitudes que ele toma. Assim, a sua grandeza, ela será reconhecida pelos outros, de fatos sólido que ele realmente cometeu, de ações que ele fez. Logo, ele será motivo de honra a todos os que estão ao seu redor, porque o seu elogio não será em vão. E continua o provérbio: o que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma cilada, mas o que confia no Senhor está seguro. Essa parte mostra que quem flerta com o mal, com o que é errado, este coloca a sua própria vida em perigo, porque as suas ações, as suas atitudes estão comprometidas e corrompidas pelo mal. Assim, ele nada denuncia para que ele não venha a se expor ou ser condenado pela própria língua. Diferente modo, age o homem que confia no Senhor, que vive sua vida na segurança de Deus, dada a retidão de seus caminhos. E por fim, o Provérbios 29 encerra dizendo: muitos buscam o favor daquele que governa, mas o homem, a justiça vem do Senhor. Para o justo, o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Provérbios encerra advertindo ao homem a não esperar ou confiar na ajuda daqueles que estão à frente de um povo
governando, mas colocar a sua confiança em Deus, porque Deus sustenta a todos da mesma maneira e nele não há nenhuma falha ou discriminação. Quanto ao homem, que este age segundo o seu próprio julgamento, segundo seu próprio interesse, e ele faz com o outro, às vezes, julgamentos ou interesses que não são os corretos. Logo, o seu julgamento é falho e dada a sua discriminação. Bom, nós vimos que aqui o Provérbios 29, ele chamou a atenção principalmente para o fato do homem não querer se mostrar tão soberbo a ponto de não reconhecer que há pessoas que estão superiores a ele, que ele comete falhas, e o fato dele manter essa soberba faz com que a sua cerviz acaba endurecendo, e Deus vai tratar com ele com uma forma que de repente o tratamento não tenha cura, porque ele terá que lhe quebrar a cerviz, ou seja, fazer com que ele passe por uma situação que lá na frente não tenha como ser remediada. Logo, ele sofrerá muito mais do que ele se manter um homem justo, simples, que teme ao Senhor acima de todas as outras coisas. E mais uma vez esse provérbio advertiu a ter a sabedoria como o plano, como a meta a ser seguida na vida, e que quem age segundo a sabedoria, ele é a alegria de seu pai. Já aquele que anda uma vida cercada de lascívia, uma vida com prostitutas, regada à libertinagem, uma vida desenfreada, além de desperdiçar os seus bens, acaba se tornando uma vergonha aos que estão ao seu redor. E que o povo, ele é um reflexo dos seus governantes. Sendo assim, eu espero que nós possamos refletir bondade, que o nosso governante seja Deus, que seja Ele que venha direcionar o nosso caminho, porque seria e será muito triste se as nossas ações forem pesadas e elas serem encontradas como vergonhosas, porque assim só nos caberá a opressão. Espero que você vá lá no YouTube, no meu canal, faça sua inscrição. Miriam Araújo, Deus cuida de mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?